Já lá vamos, pronto, já aqui estamos. Os vídeos têm de ser interrompidos ao fim de cada 10 minutos. Já lá vamos, aqui estamos para concluir este bloco de conversas a partir deste episódio do Evangelho de Marcos. Está logo no início. Este está na parte final do capítulo 2. E o que vai suceder no próximo bloco de conversas é logo o início, a seguir, imediatamente a seguir este, mas a abrir já o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Você depois pode lá conferir e ver como nos tem andado sempre a torpedear, aldrabar, a utilizar a boa notícia como a pior notícia, a boa notícia de Deus como moralismo, é uma coisa absolutamente intolerável. Absolutamente intolerável. E tanto mais quanto são pessoas, feitas por pessoas, por seres que se dizem de Deus. Ainda mais intolerável. É o que Jesus também não suporta aqui. É que são os homens do templo, os homens da instituição, os homens que se reivindicam de Deus e intérpretes da lei dele, credenciados para tal, mandatados para tal, doutorados com reconhecimento do templo de Jerusalém, dos sumos sacerdotes, que era o máximo da autoridade judaica. E aparece este homem, judeu, camponês, sem nenhumas credenciais, filho de Maria. Até, o Evangelho de Marcos nunca fala de pai biológico de Jesus. Filho de Maria, camponês carpinteiro. De Nazaré, que não vinha no mapa, não sei nenhuma importância. Nasceu lá cresceu, e agora emerge por meados do ano 28, teria ele 33, 34 ou 35 anos, emerge, começa uma missão única. Não está nada credenciado. E os credenciados começam a vir ao encontro dele, para ver o que é que está aqui a acontecer. Terem logo mão nele. E ele vai ser cercado por todos os lados e finalmente, como nunca lhes faz a vontade, nunca se passa para o bando deles, com as capacidades todas que tinha, e não se passa para o bando deles, então vão ter de o liquidar da forma pior, segundo a lei deles, do Deuteronômio. E então, esta afirmação diz que o mandamento mais sagrado da lei, que no caso concreto histórico é o descanso do sábado, foi feito para o ser humano. Só interessa se fizer bem ao ser humano. Se o fizer crescer de dentro para fora, em humano. E não o ser humano para o preceito sagrado do descanso do sábado. Porque nessa altura o importante passava a ser o preceito do descanso do sábado e não os seres humanos. E isso, quando isso acontece, há uma inversão dos valores e o preceito, por mais sagrado que se apresente na interpretação, digamos, oficial do sistema, por mais sagrado que se apresente, e quanto mais sagrado se apresentar, mais perverso é, porque está a transformar num valor acima do ser humano e, portanto, é um ídolo. É um ídolo que o ser humano tem de derrubar para se afirmar como ser humano. Ou então submete-se e lá se vai o ser humano e fica o ídolo e os seus capatazes. Temos que entender bem estes mecanismos de controlo, de
mecanismos ideológicos, simbólicos, teológicos, falsos, a teologia de idolatria, idolátrica. Temos que entender estes mecanismos para percebermos que o valor absoluto à face da Terra, dentro do universo da visibilidade, é o ser humano. Não poder. Quando é poder, é perverso. O ser humano, sem mais. Simplesmente. E a crescer de dentro para fora, de acordo com a sua matriz, que é a criação a desenvolver-se até à plenitude. E que está longe ainda de chegar a meio, a fim, à plenitude. Está longe. O que tem crescido tem sido o poder, e então já vai a que milhas de distância. Praticamente hoje a gente já nem sabe o que é ser humano, só sabe o que é poder e capazes e vítimas dele. Uns no luxo, outros no lixo. Mas todos vítimas dele. Então, aparece-nos o ser humano que é Jesus. Por isso ele é tão importante no século XXI, atualizado. E é o que eu estou aqui a procurar fazer. Agora, tirem esta... porque os contextos nossos são outros. E, portanto, hoje a lei sagrada do descanso do sábado, que era a mais sagrada no tempo histórico de Jesus, no ano 28, hoje não é assim. Hoje trabalha-se todos os dias, e todo tipo de trabalhos ninguém quer saber. O poder financeiro já não quer saber nada dessas coisas. O próprio poder eclesiástico também acabou por deixar cair essas coisas. Mas já viram que foi durante séculos. Por exemplo, as pessoas iam à missa ao domingo não por convicção, mas porque havia uma lei, sob pena de pecado mortal se não fosse. As pessoas confessavam-se ao menos e comungavam ao menos uma vez por ano, na Páscoa, na altura do que eles chamam a Páscoa, que é uma Páscoa ritual pagã, não por convicção, por iniciativa própria, mas porque lhes era imposto como lei, sob pena de pecado mortal. É perversão total. Hoje, século XXI, mantém-se desde o século XVI, Concílio de Trento. A lei, foi onde ela ficou absolutamente definitiva, a lei eclesiástica do celibato dos padres, celibato obrigatório dos padres. Isto é, aceitas ser ordenado, juras, comprometes-te melhor, assumes um compromisso solene e até assinado de celibato, de que nunca casarás. No fundo, o celibato quer dizer isso. Nunca casarás. Nunca constituirás família. Para não teres herdeiros e o património eclesiástico não ser repartido. Essa é a razão fundamental. Esta lei é do sistema eclesiástico. Lei eclesiástica. Não tem nada a ver com Deus Criador. Pois, até esta sagrada da época de Jesus faz implodir, que fará? De Deus nunca veio lei nenhuma. A não ser a de crescermos de dentro para fora. Crescei, crescei, crescei. E multiplicai-vos como seres humanos. E depois, cuidai da terra. Mais nada. É assim. Então agora, e há essa lei. Imposta a ferro e fogo. Imaginem. Os presbíteros, os padres, começam a entender que isso é perverso. E então, se a acatam porque há a lei e, portanto, não se casam porque há a lei, quando ao respeitarem a lei dessa maneira, eles começam a viver em situação de pecado. Porque, por sua convicção pessoal, casariam. E eram presbíteros na mesma. São distintas as coisas. O presbítero não tem nada a ver com ser casado ou não. Mas há a lei. E se o presbítero ordenado depois se mantém sem casar por toda a vida, não, já não é por convicção, mas é porque existe a lei e ele se infringir perde os privilégios, se mantiver assim, faz pecado. Só tem sentido que não constitua família, que não case, por opção. E por opção não de solteirismo, de comodismo, de egoísmo, mas por opção do reinado de Deus, da sua missão. Um grande abraço meu.